Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio o empresário Eusébio Diniz, ele que também já é militante na política há 26 anos. Hoje é secretário-geral do PP. Partido Progressista. Partido Progressista. E o Eusébio é uma pessoa que conhece muito do meio político, né, Eusébio? E vamos falar um pouco hoje sobre o contexto nacional, contexto de Mato Grosso, tanto na área política, na área econômica e também nessa história de pandemia. Você está com 44 anos. Você imaginava na sua vida passar por um momento como esse que nós estamos passando, uma pandemia que já dura mais de um ano, Eusébio, tem previsão para ficar mais um ano aí pela frente, ou 2, né? Olá, Eduardo. Olá, queridos ouvintes, né, telespectadores do programa. Eu, na verdade, pela primeira vez, a gente leva um susto grande, né? Não só um susto pela pandemia em si, pelas vidas perdidas, pelos companheiros que a gente deixa no meio da estrada, pelo sofrimento das famílias, mas principalmente um susto muito grande no que se diz a respeito às tomadas de decisões, o combate a essa pandemia, né, a própria consciência popular em relação a tudo isso, mas principalmente dos nossos governantes, né? Infelizmente, a gente tem deparado com situações que eu jamais esperava acontecer. O país hoje está muito polarizado politicamente e até a pandemia foi politizada, né, Eusébio? O país que não vivia essa polarização assim tão explícita, né, antes do Bolsonaro se eleger. A partir da eleição do Bolsonaro, houve uma ruptura aí e se criou o verdadeiro nós contra eles, eles contra nós. Ficou bem contra o mal. Que foi aquela política implantada pelo próprio PT durante quase 2 décadas, né? Porque eles começaram com aquele discurso fácil de colocar o pobre contra o rico, o patrão contra o empregado. E na verdade é o seguinte, preto contra o branco contra o índio. E somos todos seres humanos, somos todos irmãos, somos todos acima de tudo brasileiros, né? E eu acho que se lá atrás essa concepção tivesse valendo de que o governo é um para todos e não eu governar para minha base, você governar para sua base, né? E fazer os conchavos que foi feito lá atrás, o desmonte da máquina pública, que infelizmente você vê hoje aflorar, mas o que vem acontecendo são de anos e anos de governo, né? O Brasil não começou ontem. Então, o Brasil não começou no governo do Bolsonaro. Eu queria inclusive que você, né, fosse lá atrás, até porque você já foi do PSDB. Sim, né? Sim. Você foi militante histórico, fundador do PSDB, né? Fui da direção nacional. Participou da campanha do Fernando Henrique Cardoso. Participei da campanha do Fernando Henrique, né? Contra o próprio Lula, né? Eu tenho muitos defeitos, né? Como nós todos temos, e muitos arrependimentos, mas tem um que eu nunca tive na vida, foi de ter votado no PT. Então eu não posso me arrepender porque eu nunca votei, né? Eu não costumo, como se diz, jogar pedra na igreja. É muito mais fácil você dar um cascudo no padre do que jogar pedra na igreja. Não digo que o PT seja culpado por tudo que tem acontecido no Brasil, mas a grande culpa é sim de quem estava no poder. Você não muda a concepção de Estado, um modelo de governo, só no dia que você assumiu, né? O Bolsonaro assumiu há pouco tempo, está tentando mudar. Ele tem muitos defeitos como ser humano, como cidadão, né? Até mesmo como presidente, né? Mas ninguém está administrando uma cidade, um estado ou principalmente um país com vontade de errar, né? Quando eu vejo a turma dizer, porque é genocida. Rapaz, como que você acha que um presidente da República acorda hoje e fala, hoje eu vou matar 200, vou matar 1000? Ninguém faz isso. Ninguém quer fazer isso. Como tenho certeza que o Lula, quando foi presidente, ele não acordava cedo, hoje eu vou roubar 100 milhões, né? Mas roubavam, né? Ou ele deixava ou ele participava, mas roubavam, né? Então eu não acredito nessa voluntariedade. Então, esse sistema político aí que você está falando, ele não começou agora. Não, nunca. Ele vem lá de trás. Eu vou fazer 54, você tem 44, eu vou fazer 54. Eu me lembro de quando o Tancredo Neves faleceu
Antes de assumir o poder. Sentar na cadeira de presidente. Aí quem que sentou? Sarney. José Sarney. O Sarney que sentou ali. E de lá para cá, não quer dizer que começou também do Sarney. Nós tivemos governos militares lá de trás que todo mundo foi beneficiado. Hoje nós temos grandes fortunas que também foi feita lá atrás. Mesmo que os generais que estavam tocando o país com aquele espírito de nacionalista, né, de que tudo tem que dar certo, e deu muita coisa certa, até inclusive as grandes heranças que nós temos hoje de infraestrutura no Brasil foi feito lá atrás. Não se aconteceu nada de novo de lá para cá. Então tem que se ponderar as coisas. Não é do dia para a noite que a gente consegue mudar anos e anos de tradição do que vem sendo feito. Você critica muito o governo militar. Mas as críticas que fazem ao governo militar, fazem hoje, né? Você notou que no governo do Fernando Henrique, do qual eu participei, no governo do próprio PT, né, não tinha-se essas críticas ao militar? Por que não tinha? Porque não era um governo militar que estava no poder, não era ninguém vinculado. Não é porque o Bolsonaro é capitão, certo? É que ele vai fazer um governo militar. Ele não deu golpe militar, porra. Foi eleito. Né? Ele foi eleito pelo povo. Ele representa a vontade popular. E o Brasil é isso. Nós temos um Congresso hoje que chega a ser folclórico. Mas nós temos eleitores que votaram. Nós temos uma Assembleia que tem deputados folclóricos. Temos uma Câmara que é considerada a Casa dos Horrores. Tem gente que foi eleito ali, certo? Pelo povo, representa a nossa sociedade. É parte da sociedade. Então tem que ser respeitada. Queiramos nós. A nossa democracia é uma democracia jovem ainda, estamos começando agora. Ela está começando a querer dar um sinal de amadurecimento e maturidade. Mas com os atores que nós estamos vendo hoje, tá meio difícil. Mas vamos puxar lá de trás. Nós viemos lá do Sarney assumindo a presidência. Em seguida, nós tivemos o Collor, né? Que também foi eleito pelo povo. Eu votei no Collor. Né? E foi eleito pelo povo e tirado pelo Congresso, que representa o povo. Né? Eu tenho uma posição muito clara. Eu sou contra impeachment, seja da Dilma, seja do Collor, seja do Bolsonaro, seja de quem quer que seja. Né? Eu sou contra. Eu acho que o povo elegeu, o povo que tira. Esse negócio de caçar vereador, caçar deputado, caçar o mandato. E virou moda isso, né? Hoje, né? Porque o que está acontecendo? Quando você não é tirado lá pela Câmara ou pela Assembleia, pelo Congresso, o Executivo passa a ser perseguido pelo Judiciário, que é a ditadura do Judiciário. Mas o Judiciário, o que ele está fazendo? Na ausência do Poder Legislativo, o Judiciário também está inventando lei, está criando lei, está legislando, está executando, está condenando, está julgando, está fazendo tudo. Né? Por quê? Isso é a ausência do poder político, é a ausência do legislativo, é a ausência do executivo, né? É a fraqueza desses outros poderes. Você acha que existe realmente essa ausência, ou a partir da eleição do Bolsonaro começou essa história? Porque a gente não viu esse tipo de interferência nos governos atrás. Eu não digo assim o próprio Bolsonaro em si, né? Qual foi o grande legado, você acha, que o Collor, por exemplo, deixou para o Brasil? Além do Fiat Elba e a Casa da Dinda? Exatamente. Né? Nenhum. Né? Ele fez a abertura do comércio exterior, do comércio exterior para o Brasil, e qual foi o outro? Eu ia citar exatamente isso aí. Foi o PC Farias. Ele falava na época que o Brasil tinha carroças, né? A gente andava em carroças. Abriu o comércio, mas isso era uma tendência de globalização mundial. É uma tendência que vinha desde aquela época e muitas vezes tinha-se as resistências locais e equivocadamente fazia-se como se estivesse fazendo a defesa da indústria nacional, né? E na verdade não era isso, eram os interesses. Aí o Itamar assumiu. Quando o Itamar assumiu, que na verdade é o verdadeiro pai do Plano Real, né? Porque o Plano Real foi criado no governo do Itamar. Sim. Né? O Fernando Henrique era só ministro do Itamar. Né? Então o presidente... Fernando Henrique era o Paulo Guedes, para quem não entende muito de política, ele era o Paulo Guedes do Itamar, que era o presidente na época que assumiu após o impeachment do Collor. Exatamente. Então esse legado que vem se deixando ao longo do tempo é a consolidação que nós temos hoje. O Brasil caminha assim a passos largos. Essa história do governo de coalizão começou lá atrás, lá nas emendas do Fernando Henrique. Nós tivemos o colégio eleitoral que elegeu o Tancredo Neves na época, né, e de lá para cá você vem fazendo alianças. Né? Tanto é que o Sarney, que era da Frente Liberal, foi eleito no governo do PMDB. Né?
Sarney é oriundo do coronelismo lá de trás, era da Arena, do PDS, né? E virou presidente do PMDB. Hoje é a liderança histórica do MDB. Né? Então, manda ainda no manda, MDB. Inclusive dentro do MDB e fora do MDB. Né? E tanto é que a filha dele até outro dia era do DEM, né? Do Democratas, hoje antigo PFL. Então a história, para quem não sabe, fica só vendo o que está escrito, vendo o que os oportunistas de plantão falam, né? Aqueles que têm interesse na eleição nisso ou naquilo falam, né? Mas quem buscar e conhecer de verdade a história política brasileira vai ver que não é bem assim, não tem esse monte de santo que hoje jogam pedra no próprio governo federal, no governo do Bolsonaro, né? Que cá entre nós tem seus erros, né? Mas no que nos interessa, que o Brasil dê certo. Então, aquilo que eu disse lá atrás, ninguém acorda administrando um país falando que hoje eu vou errar, hoje eu vou matar gente, hoje eu vou autorizar a roubar, hoje eu vou fazer isso. O Lula, vamos voltar lá no Lula. O Lula, por exemplo, ele fez um primeiro mandato. Excelente. Muito bom. Muito bom. Excelente. Não que aí é onde vem o erro da reeleição. Primeiro mandato do Lula. Do Lula, de 2000, né, até quando ele foi eleito. Logo em seguida, em 2002, na verdade, ele foi eleito, inclusive, junto com o governador Blairo Maggi. Foi eleito em 2002. Né? Ele disputou uma eleição muito bem acirrada. Né? Quando ele se elege ali, naquela eleição dele, na verdade, o que acontece? Ele vem disposto a mudar o que vinha acontecendo. Foi uma mudança boa para o Brasil. Uma mudança onde tivemos avanços nos direitos sociais, o brasileiro em si ganhou muita coisa boa. Teve a manutenção, por exemplo, hoje você vê Bolsa Família, foi criado pelo Lula. Foi criado lá pela lá pela Dona Ruth. Dona Ruth, eu lembro muito bem disso. E isso foi estruturado. E aliás, eram vários. Eram vários programas. Eram vários programas, né? Programas sociais. Programa do leite, do gás. Exato. Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Aí ele unificou numa coisa só. Uma coisa só. E que foi muito bem, foi bem pensado, foi inteligentemente bem. Adequou no orçamento da União. E isso foi uma ação social que refletiu bem para a sociedade. Atendeu aqueles que mais precisam. Mas e aí? O que foi pensado na continuidade disso? Aí vem o segundo mandato. Porque você cria um programa social, Eduardo, você cria para ele resolver parte do problema. Depois você tem que criar uma fórmula dessa pessoa que depende disso aqui sair daquilo. Certo? Aonde que foi feito ali a industrialização do Brasil para poder você qualificar essa mão de obra que estava precisando do Bolsa Família na época, do Bolsa Escola, do Bolsa isso e do Bolsa aquilo, para poder sair dali, arrumar um emprego independente disso e deixar aquele recurso para uma outra ação social. E ele sair livre, buscar seu salário, buscar seu sustento e não precisar mais do governo. E isso não foi feito. Isso não foi feito justamente porque desde aquela época, desde lá do governo Lula, que já se era necessário fazer as reformas que o Brasil precisa. Também. O Lula não conseguiu fazer nada de reforma. Ninguém conseguiu fazer nada com o Congresso. Aí a indústria nacional foi engolida para... Foi sendo sucateada. Foi sucateada e foi engolida pela indústria chinesa. Até porque não se houve investimento no Brasil em tecnologia. Não é só por parte, quando você fala em investimento em tecnologia, em estudos, em pesquisa, isso não é só obrigação do governo. Claro que é obrigação sim do governo, mas não é só do governo. A iniciativa privada tem que investir. Nós tivemos exemplo aqui de Mato Grosso, quando a Fundação Mato Grosso investiu em pesquisa, e era privada, ela não era pública, quando ela investiu em pesquisa, e hoje Mato Grosso tem essa grande produtividade em área plantada, tem sementes de primeira qualidade, exporta tecnologia, mas por que tem isso? Porque lá atrás o próprio sistema produtivo investiu em pesquisa. Então, beneficiou o próprio núcleo do sistema. E isso não foi feito. É porque até que Blairo Maggi era pequeno, né? Cresceu com estudo, com tecnologia, com ação, com trabalho. Todo mundo cresce assim. Ninguém cresce dependendo de governo. Ninguém cresce mamando nas tetas do governo, a não ser aqueles que praticam corrupção. Aí tudo bem. Aí você vai crescer, não vai pagar imposto, não vai ser isso, não vai fazer aquilo. Aí tudo bem. Aí é fácil, né? Aí até eu. E falando em reeleição, você falou que o Blairo Maggi foi reeleito também. O Blairo Maggi também fez um excelente primeiro governo. O segundo governo... até porque ele não completou o segundo governo. Deixou para o Silval, que era o vice dele, e ele não terminou o governo, saiu para o Senado, e aí o Silval era para dar continuidade no governo dele, e aconteceu o que todos nós sabemos. Terminou o governo, se reelegeu o governador, e... aí foi o caos total do Estado. E de lá para cá nada mudou. O Lula, quando colocou a Dilma
não era nada nem ninguém, continuando não sendo, né? Na minha humilde opinião. E elegeu a Dilma. Qual que era a real intenção dele? Perpetuar no poder. Porque o cara assume o poder, ele acha que ele poderia ter colocado ali um Zé Dirceu, um Palocci, outros nomes, que era muito mais fácil garantir a governabilidade, só que todos eles independentes politicamente do Lula, até porque eram esses nomes que faziam a política para o Lula. Não era o Lula em si, que é essa sumidade toda. O Lula era um símbolo que representava os interesses desse grupo. Grupo sindical, grupo empresarial, grupo religioso, até a Igreja Católica entrou nisso, né? Então a história todo mundo conhece, não é essa... É aí que está o negócio. Nem todo mundo conhece. Por quê? Fazer um parênteses aqui. A massa do povo brasileiro, ela não quer saber de política. Pelo menos uma boa parte não queria. Hoje eu vejo um movimento das pessoas começando a interagir com a política. Por quê? O povo brasileiro, ele passa boa parte do seu tempo discutindo futebol, né? É uma discussão ferrenha no Brasil todo, a discussão e o amor pelo futebol, né? A paixão pelo futebol. E a gente vê, inclusive, programas de televisão como Big Brother ser debatido todos os dias em vários canais de televisão, em várias empresas de comunicação, até que não são da Globo. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Debatendo uma porcaria de um programa de televisão que não te dá conteúdo nenhum. Nada. O que eu vejo? Quando o povo começou a perceber que cada decisão política interfere na vida dele, na minha vida, na sua vida, uma parcela dessa nossa sociedade começou a repensar essa história de que eu não me envolvo com política. Política e religião não se discute. Você já ouviu muito isso, né? Política, religião e futebol. Futebol sempre se discutiu. Sempre discutiu. Né? Religião, você ou é aqui ou tá ali. Quer dizer, se você não estiver na minha religião, você não presta. Aí o outro... Aí começou a misturar, né? Quem que movimenta as massas? A religião. Então, trouxeram a religião para a política ou levaram a política para dentro da religião. E quando você faz isso, é o caos, né? Eu acho que não é porque você é evangélico que você tem que ser eleitor de A ou B. Não é porque eu sou católico que eu vou defender o PT ou o PSDB ou quem quer que seja. Então, não é assim que funciona. Eu acho que eu tenho que defender aquilo que é melhor para o Brasil, aquilo que eu entendo como concepção de melhor de vida, a melhoria de vida de cada um. Eu não posso chegar aqui e falar, não, eu vou votar naquela pessoa porque o pastor me pediu, ou porque o padre fulano de tal falou bem dele. Então, se eu começar a fazer isso, você fazer isso, todo mundo começar a fazer isso, nós vamos eleger cada dia gente pior, com qualidade, indiscutivelmente, nós vamos ter um congresso, uma câmara, uma assembleia que vai ser o caos total. E aí, meu amigo, nós vamos caminhar para o abismo. Veja que nós temos no Brasil, sempre tivemos no Brasil, a imprensa como o quarto poder, que realmente ela derrubava presidente, ela elegia presidente, principalmente a Rede Globo de televisão, né? Que a partir das mídias sociais, isso começou a mudar. Mudou muito, né? Hoje ficou mais democrática. A comunicação no Brasil, ela se democratizou muito rápido. E as pessoas ainda não estão preparadas para conviver com isso. Eu vejo o comportamento de pessoas em grupo de WhatsApp que eles acham que está falando entre 2 ou 3. Na verdade, está falando entre 200, 250 pessoas ali no mínimo, né? E aquilo ali está saindo dentro daquele grupo para mais outros e para a própria imprensa como um todo. Então, a hora que você perde a televisão, o jornal escrito, começa a perder espaço para os sites de notícia, dessa mesma forma, os sites de notícia começam a perder espaço para o Facebook, para o Instagram e para os grupos de WhatsApp, que é a grande moda hoje, né? Hoje é muito... Todo mundo, você que está nos assistindo, com certeza, você deve fazer participa de um grupo de WhatsApp, no mínimo da família. No mínimo da família, e também deve ser da empresa onde trabalha também. Da empresa onde trabalha, da família, então, no mínimo 2 ou 3 grupos. Do condomínio, todo mundo participa de grupo de WhatsApp. Eu devo estar nos 15 grupos. Então, tem gente que está em 100, né? Como é que faz? Não trabalha essa pessoa? Não vive, né? A pessoa não vive. Então, você consegue ver gente discutindo, e geralmente é o mesmo tema. Já notou isso? O que tem num grupo tal, é o mesmo tema. Coisa. São raros os grupos de WhatsApp formados com algum interesse social, certo?
esse interesse aqui é coletivo, é para defender isso, ou para debater aquilo. Não. Todos eles debatem o que é pautado. Debate uma pauta única. Vamos hoje condenar a pandemia. Vamos condenar porque não chegou vacina, ou porque não aplicou vacina, né? Ou porque não guardaram a segunda dose. O tema é todo dia a mesma coisa. Um exemplo disso, discussão no WhatsApp, foi a história da vereadora Michele Alencar. Uma sarrada que foi feita. Uma dancinha lá que ela mexeu os braços 3 segundos e não percebeu que estava na mídia nacional. Na sessão. Acabou virando uma discussão em todos os grupos. Mídia nacional. E virou mídia nacional, foi parar no UOL, foi parar no G1. Eu avisei, na hora que eu vi lá, eu falei, vai virar mídia nacional. E não é condenando a vereadora, não é nada disso. Muito pelo contrário, eu conheço gente que faz bem pior. Já fez bem pior. Não, ela não fez nada. Eu tive com ela aqui, eu tive entrevistando a vereadora aqui, e assim, uma coisa absurda. Um momento onde era para nós estarmos discutindo pontos de vacinação, né? Ampliação dos locais de vacinação e ficaram discutindo a dancinha da vereadora. Certo. Aí qual que é a condenação? Porque aí misturaram, porque ela não é, parece que não é católica, né? Ela tem uma outra religião. Ela é evangélica. Evangélica. Aí já misturaram a religião dela, porque aquilo lá não era comportamento dela, porque era funk, ou porque não sei. Cara, não tem nada a ver. Nada a ver. Certo? E aí você polemiza. E aquilo ali virou uma discussão única. Em todos os lugares que você for, primeira página em todos os sites, primeira página no nível nacional, matéria de todas as televisões, quer dizer, você não tem uma pauta diferenciada. É raro você encontrar um programa igual esse seu que debate um conteúdo nacional, municipal, estadual. É raro. E de que interessa, né? E de interesses. Não banalidades, né? De interesses. Né, de interesse da sociedade, certo? Discutir a política, discutir a história é muito raro. Então hoje você só não tem espaço para isso, né? Tem, infelizmente. Hoje você só discute imediatismo. O que tem em pauta hoje da nossa imprensa é imediatismo. É que assim também, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, ele não gera muito a audiência, né? Não, as pessoas não querem, vende, né? Não vende, né? Não vende. Se eu tivesse aqui metendo o pau, falando fofoca... Se você faz uma chamada, vai ter uma denúncia assim, falar mal desse ou daquele, aí pronto. Chamaria mais atenção. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que quem está nos assistindo, que tenha... veja algo que seja noção produtivo. Política, pelo menos, do que... Mínimo. A política interfere na vida de cada cidadão. Exemplo maior disso está aí. Há um ano nós estamos tendo a pandemia e o nosso Supremo Tribunal Federal, onde temos 11 deuses, eles determinaram de que os prefeitos e os governadores tinham plena autoridade para baixar decretos com relação ao combate à pandemia. Pois é, mas aí esse mesmo Supremo que você está falando aí, ele decide que quem vai tocar e resolver os problemas da pandemia no Brasil são governadores e prefeitos. Aí esse mesmo Supremo decide também que tem que se abrir uma CPI para investigar o presidente. Ora, o que o presidente fez em relação à pandemia? Ele passou dinheiro. Só finalizando aqui o meu raciocínio, o que eu quis dizer com isso é o seguinte: as pessoas começaram a ver os decretos dos governadores e dos prefeitos e começaram a sentir na própria carne, na própria pele, o que é política. E começaram a viver, né? Aí começa a entender qual que é a necessidade de se eleger gente No Mato decente. Grosso, nós não tivemos tantas arbitrariedades quanto em outros estados brasileiros. Nós aqui tivemos um decreto, vamos chamar de lights, né? Foi muito light. Foi muito light. A gente vê constantemente, todos os dias a gente recebe vídeos gravados onde a polícia, os fiscais... Batendo em ambulante. O cara vendendo fechando comércio coco, na porrada. O cara vendendo coco na esquina. Eu vi aquilo lá. Querem tomar o ganha-pão do cara, querem até agredir o cara, querem levar preso. Quer dizer, eu não vi vídeo nenhum nesse sentido em nosso estado, nem em nossa capital. Então, por isso eu já parabenizo os nossos prefeitos, nosso governador e também o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Ninguém deu ordem para você... fechar nada. Não, fechar, a orientação de fechar sim. O decreto, né? Mas ninguém saiu tomando nada de ninguém. Mas escorraçar o trabalhor, ninguém viu isso em Mato Grosso. Até porque os decretos que tiveram aqui, as ações que tiveram em Mato Grosso, tanto da polícia como dos fiscais da prefeitura, das prefeituras, eles foram mais orientativos do que punitivos. Sim. Então foram muito bem no sentido de, olha, vocês têm que fechar, não pode,
né? Uma determinação e tal, e muita gente, todo mundo cumpriu, teve seus protestos, porque o brasileiro tem que protestar mesmo para buscar seus direitos. Agora, Eduardo, eu penso o seguinte... Uma exceção nisso tudo é o Ministério Público, né? Pois é. Aí, pelo Ministério Público, nós estaríamos em lockdown fechado, total, tudo fechado, e eles recebendo os seus salários pontualmente em dia, criando lá os seus penduricalhos, o Vale iPhone, o Vale Covid. Tem Vale iPhone também? Tem. Gastaram 2 milhões para comprar iPhone. Será que eles vão renovar a hora que aparecer o novo iPhone aí já? Com certeza. Troca? Cada ano é upgrade. Com certeza. É mais um gasto ou vai ter um desconto? O Ministério Público nós devíamos só elogiar, né? Nós somos obrigados hoje a fazer uma crítica, porque o Ministério Público está vendo só o lado da pandemia, ainda apoiado em não sei o quê, porque não existe estudo científico nenhum de que lockdown resolve o problema. Fechar as pessoas em casa resolve o problema. Eu trabalhei todos os dias desse ano de pandemia e não peguei Covid até o momento, tomando, obviamente, todas as precauções. Eu conheço pessoas do Ministério Público que estavam em casa e pegaram. Acabamos de perder um membro do Ministério. Um membro, mas pegou. Ele devia estar em home office, né? Porque eles não estão trabalhando. Então, isso é solução? Nenhuma. Desempregar o povo é solução? Quebrar os pequenos empresários? Está dando dó, muita gente aí... Vamos olhar o vizinho, a Argentina? Olha o caos que está a Argentina. Saiu um vídeo hoje. Eu vi aquilo lá, cara. Você viu o vídeo? Uma fila quilométrica para conseguir botar lá alguns litros de combustível no carro. Quando você faz esse desabastecimento já bateu lá. Quando você faz esse fechamento, e na época, quando queriam fechar o supermercado mais cedo e tal, cria aquela expectativa e todo mundo corria para os mercados. Certo? Aí, em vez de você diminuir a aglomeração, você aumentava a aglomeração. Criava aglomeração. Você criava aglomeração. Eu ainda falei para alguns gestores nossos, vocês estão promovendo aglomeração dessa forma. Porque aí eu acho que tem que fazer é aumentar o número de ônibus, aumentar o tempo de abertura do comércio. Se você tiver, se eu souber que se eu for no mercado meia-noite ele vai estar aberto, eu não vou 5 horas da tarde na hora que está todo mundo. Eu vou deixar para ir meia-noite. Vou de madrugada. Vou dividir o tempo em 24 horas. Eu não vou dividir meu tempo em 10 horas. Certo? Se as pessoas pensassem assim, eu acho que do contrário funcionaria Isso é uma coisa elementar, né? Agora, eu tenho uma coisa que eu vou falar aqui, que muita gente vai falar, é uma aberração falar isso. Mas eu tenho uma opinião formada que a vacina, a escolha, mesmo que seja orientação da Organização Mundial de Saúde, mesmo que seja orientação do Ministério da Saúde, eu discordo da forma com que foi aplicada a vacina no mundo, no grupo de risco, principalmente no Brasil. Eu acho que nós tínhamos que ter vacinado o contrário. O idoso, ele já estava em casa. A pessoa de grupo de risco, ele já estava dentro de casa. Ele já estava precavendo. Se nós vacinássemos, tivéssemos dado início na vacina, na classe produtiva, quem que é a classe? É o trabalhador. É o cara que está pegando ônibus. Se esses ônibus estivessem todos vacinados, ninguém estava passando vírus para ninguém. Tipo, a sua tese seria vacinar de 20 a 40 anos. De baixo para cima. Vacine-se de baixo para cima, que o jovem não estaria Principalmente o jovem que fica aglomerando nas festas. Não estaria levando a pandemia para matar o pai e a mãe dentro de casa, o avô, a avó, certo? O trabalhador estaria trabalhando com nossa indústria, o nosso comércio, a nossa economia não tinha parado. Então, se pensassem direito, a coisa ao contrário teria funcionado muito bem. É que na realidade ninguém sabe de nada, né? Foi uma coisa muito nova. Então de cima para baixo também não está certo, ninguém sabe. Exatamente, se tá certo. Ninguém sabe o que é o certo, o que é o errado. Lá no início, por exemplo, falando de pandemia, o Mandetta dizia que era para você ficar em casa e só procurar um centro de saúde se tivesse morrendo, se tivesse doente. Com falta de ar. E depois se descobriu que quando você está com falta de ar, né? Porque você já está no final. O negócio já foi pro... Hoje mesmo eu vi uma tese aí, acho que na Band, na rádio, estava no carro, não sei qual das rádios, o cara debatendo, médico profissionais de São Paulo, dizendo que hoje não se dá mais a perca do sabor, a perca do olfato. Se você quiser descobrir que você está com a pandemia, só isso não vale mais. Que a hora que você chegar a esse estágio já está muito adiantado. Não, ouvi dizer também que a nova cepa não tem mais esses sintomas, são outros sintomas mais parecidos com a gripe mesmo,
né? Que é a febre, garganta arranhando e dor de cabeça. Dor de cabeça. São os 3 sintomas que os médicos estão falando, são provocados por essa nova cepa. Mas vamos fazer um intervalo comercial. Vamos lá. Volto na sequência ainda, continuando com esse bate-papo aqui. E você aí de casa, fique com a gente que voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio Eusébio Diniz, ele que é empresário, militante também na política há 26 anos, né, Eusébio? Foi um dos fundadores aí do PSDB no estado, participou da campanha de Fernando Henrique, inclusive você até assinou lá a prestação de contas. Conta essa história para nós. Na época. Na prestação de conta lá atrás, no governo, na campanha de Fernando Henrique, eu era o representante da juventude na Executiva Nacional, né? E aí o Sérgio Mota, que era o secretário-geral do partido, o tesoureiro era o então candidato a senador José Serra, e o primeiro tesoureiro era seu suplente Pedro Piva. O estatuto do PSDB exigia que quem tivesse eleito cargos eletivos ou executivos, eles não atuavam na executiva do partido, exatamente para não para dar espaço para quem militava politicamente, principalmente no legislativo. E aí acabou-se com que o Serra foi chamado para ser ministro do Planejamento no primeiro momento, depois que ele virou ministro da Saúde, o ministro do Planejamento, e o Pedro Piva, que era o suplente dele, que era o próximo tesoureiro, foi para o Senado. Certo? E eu assumi então o espaço na Executiva Nacional. E na prestação de conta do Fernando Henrique, nós assinamos as contas dele. Você acredita que já estão falando em 22, né? Aí uma eleição termina e começa outra. Na reeleição agora, 22. Você acredita que ela vai ser mais polarizada ainda do que foi 18? Olha, é aquela história. Eu acho que 18, ela foi uma eleição xoxa, né? Você tinha uma candidatura... A classe política foi pega de surpresa, né? Foi. Ninguém acreditava que o Bolsonaro pudesse se eleger. De uma hora para outra, eu lembro o Bolsonaro do PP, eu sou da executiva do PP, né? Sou secretário-geral, o Bolsonaro no PP, e ele tinha um compromisso com o Diretório Nacional. Inclusive, as 2 primeiras vezes que ele veio aqui, como deputado federal, nós que trouxemos. Né? Fui buscar ele no aeroporto a primeira vez, não tinha ninguém. Na segunda vez, eu chamei 10 pessoas do partido para buscar, chegamos lá, tinha 3 mil pessoas mobilizadas pelo Facebook. E vocês nem sabiam? Nem sabia. O próprio partido não sabia. Sabíamos que tinha aquele monte de gente lá. Tava ele, o deputado Ezequiel Fonseca e o Vitório Gale. Estavam os 3 lá, né? E o Ezequiel e o Bolsonaro eram do PP na época. Então, a gente fui lá buscar, particularmente fui lá buscar eles para poder, uma palestra que a gente fez na MM e um encontro na FAMATA. Então, aquilo ali já mostrou que a candidatura do Bolsonaro não era uma vontade política dos partidos, inclusive do meu partido, que era o partido dele, né? Ele tinha um compromisso que se ele chegasse aos 2 dígitos, que era 10%, ele teria a legenda para ele disputar. Quando ele chegou a 11, o partido chamou ele e falou: não vai ter, nós vamos compor com Alckmin, tanto é que indicamos a senadora para poder ser a vice do Alckmin, Maria Amélia, lá do Rio Grande do Sul. Arrependimento matasse, né, do PP? Tá todo mundo morto, né? Hoje o PP faz parte da estrutura do governo federal, é um dos partidos da base do governo federal, tem trabalhado aí na sustentação do governo. Mas não deu Não, na época não deu a legenda para o Jair Bolsonaro, né? É aquela história. Foi aí que ele saiu do PP. Aí ele saiu do PP e foi procurar a construção de um partido, a constituição de um pequeno partido para ele poder ter a legenda para ser candidato. No Brasil é complicado. A maioria dos partidos tem donos, né? O que não tem um dono tem 2, 3, mas tem dono. A maioria ou todos? Tem uns que ainda dividem o poder nos seus estados, né? Você não tem um cacique nacional, você tem um agrupamento ali que acaba tendo o comando do partido. Que aí tem as disputas, as convenções. O PSDB, por exemplo, é um partido que não tem dono, né? Ele tem lideranças internas ali que hoje o governador de São Paulo, o João Dória, vai ter sacrificado, muitas vezes vai ter dificuldade de viabilizar uma candidatura a presidente da República pelo PSDB. Eu não acredito que deixem ele... Não é assim, até porque tem um governo de São Paulo... Como você disse, existem vários PSDBs dentro do PSDB. Então, quer dizer,
Então, não é o buraco bem é assim. mais embaixo, né? É totalmente diferente. Não é a vontade de um ou dois que vai resolver o problema. Então, tem que tomar muito cuidado com isso na questão dos partidos políticos. E em Mato Grosso também não é diferente. Eu não vejo o governador Mauro Mendes confortável no DEM para disputar uma reeleição, né? Mas ele é o candidato natural. Não existe isso. Se ele quiser disputar, Não, ele vai disputar. não tem, ou não? não Se o tem, partido não falar, tem, não se o tem. partido DEM falar assim, o governador não é o Eu vou disputar a candidato? convenção. Quem tiver a maioria na convenção leva o candidato, leva. Mesmo ele sendo governador. Bem ele sendo governador. E você não lembra das Séries com a Bicalil? A Séries era senadora. Ela perdeu a convenção para o Abicalil. A Bicalil não era, o Abicalil era deputado federal. Ele saiu candidato a senador em 2006, disputando a vaga com a Séries. A Séries perdeu a indicação do partido. E ela era senadora com mandato. Não pode ser. E não veio a convenção, ela foi para o federal. Então não é assim. Não basta, na política não basta você querer ser candidato. Não, você tem que construir isso, né? E a construção dentro do partido político ela é a mais difícil. Isso a gente está falando das candidaturas majoritárias, né? Que seria governador, senador e presidente. Isso, prefeito e vice-prefeito. Para o restante, você é bem-vindo, né? Muitas vezes, a chamada bucha de canhão. Não é bem assim também. Que olha só, se eu tenho hoje um grupo majoritário dentro do partido, eu sou deputado estadual, certo? E aí você tem mais voto que eu. Você vem para dentro do partido para ser candidato, muitas vezes você não é bem-vindo. Eu não deixo. Sim, porque você vai tomar a minha vaga, tomar a minha vaga. E se eu tiver a maioria no partido, eu não deixo você filiar. Então tem que tomar. É o que eu digo, o jogo partidário, a eleição você ganha antes da votação. Não seria mais democrático as candidaturas independentes no Brasil? Seria um sistema, mas não é o sistema que está escrito, não é o sistema que está valendo, não é um sistema válido. Não existem os defensores para que possa ter candidatura? Pois é, mas como que vai ter esses defensores se todos que estão lá têm um vínculo partidário? Como que você vai achar alguém que vai defender a independência? Lá no Congresso não tem. Porque vai aparecer concorrência, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, se você começar a defender candidatura independente dentro de um partido, você vai ter que sair do partido. Então, não tem como você ser... Bolsonaro, então, foi um aborto da política. Foi uma... Na verdade, não, até porque ele tem 20 anos de mandato, deputado federal. Mas era do baixo clero, sem expressão nacional, Sim. Sem comando de partido, sem grupo. Não tinha grupo, não teve nada. Então, ele é um produto de mídia social, muito bem feito, naturalmente, e um produto, principalmente, aí cá entre nós, da revolta do povo, com o que estava implantado no Brasil, com o desmonte da máquina pública, com a corrupção, com tudo que estava vindo ao longo do tempo. Então, o maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi o Lula. Eu não sei se você já notou aí, se você vê, você não vê o Bolsonaro falando mal do Lula ou contra a candidatura do Lula. Se você pegar o ministro que é do Supremo ligado, em tese, ao Bolsonaro, ele votou pela elegibilidade do Lula, pela inocência, né, entre aspas, porque na verdade o Lula não foi inocentado. Ele só foi trocado o foro que foi julgado ele não é aquele. Ninguém disse que ele não cometeu o crime. Uma coisa tem que ficar muito bem clara, é isso, porque tem gente que acha que o Lula já foi inocentado, que os processos dele foram arquivados. Não. O que aconteceu naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal foi que eles entenderam que o Moro foi tendencioso. E o foro legítimo não era Curitiba. A vara de Curitiba não era legítima para julgar aquele processo. Exatamente. É isso. E agora eles vão decidir para onde vão os processos do Lula que vão voltar nas etapas. A grande maioria defende hoje ir para São Paulo, né? Cada onde se cometeu o roubo. Mas você sabe como é que eu vejo isso aí? Isso aí é um caminho para prescrição. Claro, natural, né? Um caminho para prescrição, porque o crime tem tempo, né? Tem tempo de validade. Você deve, a partir de um certo tempo, ele prescreve e o processo morre por si próprio. Então, voltando na questão local aqui, eu não vejo o governador contente dentro do Democrata. Acredito que ele vai procurar uma outra força. Eu acho que está todo mundo se organizando. O próprio Bolsonaro já lançou o deputado Medeiros aí como sendo candidato a senador. Né? Soltou essa pérola essa semana. Pérola aí, né? Então, está todo mundo se articulando, né? Então, as coisas estão acontecendo. Você acha que o governador Mauro Mendes está cometendo um grave erro em criticar o governo Bolsonaro?
As críticas são pontuais. Você não vê o Mauro fazendo oposição ao governo federal. Ele critica por falta disso. Mas assinou aquela carta dos governadores? O fato de você assinar um abaixo-assinado de governador, de prefeito, você estando no poder, é muito mais uma ação proativa em defesa da sua gestão do que contra quem quer que seja. Então, muitas vezes, você se mantendo, você, minha posição é essa, eu defendo que seja feito isso. Você não está contra ninguém. Você está defendendo os interesses daquele que te elegeu, do seu estado, do seu município. Então, o que é colocado é quem faz contra o Bolsonaro, ou o deputado estadual assinou alguma coisa na Assembleia, é contra o Mauro, o vereador na Câmara Municipal fez alguma ação, porque é contra o Emanuel, contra o prefeito. Não é isso. Muita conversinha fiada. Tem a forma de se colocar a notícia, ela acaba chegando para o povo de uma forma muito errada, né? E na verdade, a prática é outra, é totalmente outra. A pessoa está ali defendendo um mandato dela. O deputado que se elegeu, o governador que se elegeu ali, ele está defendendo um mandato dele. O Mauro, inclusive, declarou essa semana que tem momentos que ele tem vontade até de desistir, né? Que eu acho, particularmente, é uma opinião minha, né? Que não acredito que o Mauro seja candidato à reeleição. Não acredita? Eu não. Por quê? Até porque eu acho que ele tem outras opções, né? Eu não vejo ele com esse perfil de político de carreira, de político de formação de partido, de grupos políticos. Claro, está fazendo uma gestão que a população vai votar, vai aprovar ou não, né? Vão dizer se ele está certo ou não, é nas urnas. Esse julgamento popular, da mídia, da classe política, você acha que o incomoda como pessoa? Não vejo ele se sente incomodado? Ele não tem estômago para isso. Entendeu? Ele não é um cara moldado para política. Se você estiver discutindo umas políticas aqui e tiver alguém discutindo ali uma forma de vender picolé, de fazer uma indústria, de não sei o que, ele vai discutir aquele assunto. Falar de empreendedorismo ali, ele vai para outra conversa. Vai para lá do que discutir política. Então o Mauro não é afeito à política, apesar de ser governador e já ter disputado várias eleições. Mas ele não é que ele não goste. Você acredita que pode acontecer o que aconteceu na prefeitura, que ele na última hora, no último momento, falou assim, não sou candidato à reeleição? Na verdade, ele não decidiu que não era, ele não conseguiu se viabilizar, justiça seja feita, do jeito que ele queria. Então, como ele não conseguiu viabilizar... reeleito. Estaria. O Mauro, na época de prefeito, ele estaria reeleito. Teria que ter disputado para saber realmente. O Emanuel só virou prefeito porque o Mauro desistiu. Segundo o momento na época era esse. O Mauro tinha excelente aprovação. Aí é que está, Eduardo, aí é que está. Né? Muitas vezes você faz uma boa gestão, mas a sua ação política, ela não chega lá na população, na ponta. O Mauro, ele saiu da prefeitura com uma avaliação boa, mas por quê? Porque durante a campanha, ele não foi criticado. Ele foi elogiado pelo Wilson Santos, que, entre aspas, tinha o apoio dele na estrutura partidária, que o partido do Wilson o apoiava, né? Que eram ligados ao Pedro Táxi, Mauro Mendes e Wilson Santos, era um grupo só na época. O Wilson foi o candidato do Pedro Táxi em Mato Grosso, em Cuiabá, e tinha esse respaldo. Então, o Wilson não falou mal do Mauro. E o Emanuel também não criticou a gestão do Mauro, até que parte do grupo do Mauro apoiava o Emanuel. E o Emanuel tinha sido coordenador da eleição vitoriosa do Mauro. Então, se você buscar a história política, ela não é bem do jeito que saiu com a popularidade de 80 e não sei quantos por cento. Falando em popularidade, vamos para o Emanuel Pinheiro agora. O Emanuel Pinheiro conseguiu se reeleger com a popularidade lá embaixo. A gestão do Emanuel com 80 e poucos por cento de aprovação pelo Ibope, né? E a avaliação pessoal do Emanuel ruim, porque a gestão dele estava muito boa, mas a imagem dele ruim. A imagem dele ruim. Que é a história do paletó. Do paletó. Encheu os bolsos do vídeo do paletó. Aquele vídeo do paletó, e muito bem usado pela oposição, criou o fenômeno Abílio, que poderia ter sido o Velatão, poderia ter sido qualquer um outro vereador que tivesse feito a oposição que foi feita na Câmara. Mas é fenômeno, né? A população optou por ficar pelo trabalho realizado. Eu conversei com o Velatão, isso aqui, nesse estúdio. Quando ele chegou aqui, disse que tinha acertado que ia ser o vice do Abílio. Do Abílio. Naquele dia que ele me comunicou isso, eu falei, você vai perder a eleição. Perdeu a eleição. Mas é porque na pesquisa ele estava mais em 10%, 11%, eu tinha só 2%, então eu não tive como, não sei o quê. Eu falei, não interessa. Se você tivesse ido sozinho, isso, encabeçando uma chapa, você teria mais chance
de ser eleito venderia mais credibilidade do que o Abílio. Isso eu disse para ele aqui. E hoje ele deve concordar comigo, eu não sei o que você pensa sobre isso. É mas nessa linha, o Abílio não transmitia credibilidade. O Abílio perdeu para ele próprio. Ele mesmo. Para ele próprio. Tanto que a diferença foi de 3 mil votos, né? 6 mil. Acho que no início da campanha nem o Emanuel acreditava que pudesse ganhar. Olha, eu acho que é o seguinte, a gestão do Emanuel e as aprovações e a forma que o Emanuel trabalha, com pesquisa, com informação, a surpresa foi o Emanuel não ter ido para o segundo turno na frente. A única surpresa foi essa. O resto, a campanha... Você atuou na campanha? Atuei. Do Emanuel? Do Emanuel e do Fávaro. Fui coordenador da campanha do Fávaro e dobramos junto com o Emanuel. Falar em Fávaro, fala-se aí no meio que foi gasto quase 50 milhões da campanha do Fávaro. Rapaz, tem que saber onde está o dinheiro, né? Que eu saiba, foi o custo orçado pelo TSE. Eu não tenho informação de um centavo de custo, até porque a campanha ela foi casada com vereadores e prefeito. A campanha que tinha menos recursos era de Senado. Né? Mas a do Fávaro tinha dinheiro, se você pegar os... Não tinha. Menino, mas qualquer vereador apoiando. ia receber... Nossa Senhora. Tinha gente apoiando. Porque o vereador é o seguinte, ele não pode receber doação do candidato senador. Por dentro, né? Nem por dentro, nem por fora. Por fora é crime. Por fora é crime. Não, Eusébio. Tudo bem. Nós vamos entrar nesse mérito. Eu já fui candidato, eu sei como é que funciona todo esse sistema eleitoral, sistema político, de campanha. Eu ainda não aprendi. Eu entrei candidato em 2006, a deputado estadual, e aí eu aprendi como é que funciona isso. De lá para cá eu venho acompanhando, trabalhando nas campanhas políticas também. As últimas que eu participei foram proporcionais, campanhas de deputado e de vereadores. Não me envolvi com campanha de majoritária, mas eu sei muito bem como é que funciona. Dizem que é complexo. Eu não entendo muito esse negócio, não. Mas vamos lá. Então o Emanuel estava tendo dentro da expectativa de ganhar a eleição. A reeleição do Emanuel estava dentro da expectativa do trabalho realizado em Cuiabá. Tanto é que a população o aprovou novamente, mesmo com todo o desgaste promovido pelo vídeo, né? E ele conseguiu mostrar que o trabalho era mais importante. Então ele já foi testado e aprovado pelas urnas. O Emanuel pode ser sim um fator novo na questão estadual, mas até hoje eu não ouvi ele dizer que vai ser candidato a governador, a senador, ou qualquer coisa que seja, ou que ele vai deixar a gestão. Mas eu acredito sim que o grupo ligado ao Emanuel vai ter candidato. Isso é sem dúvida, né? Numa estrutura política da capital. Você não acredita que ele possa, com 2 anos, se lançar uma candidatura de governador aí para concorrer com o Mauro Mendes? Acredito que não vejo essa possibilidade, não. Até porque eu também não acredito que o Mauro seja candidato. Eu acho que teremos... Vai sobrar quem para candidato nesse estado? As coisas podem acontecer, né? Ninguém sabe. Até outro dia, quem diria que o Bolsonaro ia ser presidente do Brasil? As convenções ainda serão em agosto de 2022. Nós estamos em 21, falta mais de ano. Então, acho que para as convenções... Está gravado o que você disse aqui. Você está dizendo que não acredita que Emanuel seja candidato a governo ano que vem e nem o Mauro. Então, nós não estamos sem candidato. Não sem candidato. A discussão hoje é inócua. E o Wellington Fagundes? O Wellington está trabalhando para se viabilizar o Senado. Agora, em qual candidatura o Wellington se apoiaria para ser senador? Tem uma candidatura forte? Mas ele não poderia ser um candidato a governo? Não, eu acho que o Wellington é candidato à reeleição ao Senado. Mas e se aconteceu o que você acabou de dizer? Cavalo arriado não se passa 2 vezes, né? Se passar, se ele não montar, ia com ele. Mas teria essa possibilidade? Não duvido. Hoje nós temos o deputado Neri, pelo PP, que é candidato a senador. Já colocou a candidatura, está trabalhando, está construindo. Neri Geller. Neri Geller. Neri hoje é o candidato. Foi ministro da Dilma. Do governo Dilma, ministro da Agricultura. Hoje é um dos relatores, é o relator, né, do Código Ambiental. Ele tem trabalhado nessa questão agrária, à frente da agricultura, lá no Congresso. Então é um cara jeitoso e trabalhador. Foi eleito, muito bem votado em Mato Grosso. E está trabalhando para o Senado.
Do outro lado, nós vimos o Bolsonaro lançar o Medeiros essa semana. Quem que termina o mandato de senador no próximo ano é o Wellington Fagundes. A vaga do Wellington, que ou ele é candidato à reeleição, ou candidato ao Senado, ou se volta para deputado federal, alguma coisa. Mas não vai deixar de ser candidato. Não, o Wellington é um político profissional. Não tem como deixar. Então, está ali há muitos anos. E o Congresso é rotativo, né? Você não vê ninguém perpetuando ali no poder. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode aparecer uma candidatura de dentro do seio da sociedade, uma candidatura nova, de alguém que não seja, esteja engajado na política, ou pode aparecer uma candidatura de um político tradicional, tanto para o Senado como para o governo. Tudo é possível. Agora, o que cabe aos partidos, que é no caso nosso lá no PP, nós estamos fazendo. Ontem mesmo tive uma reunião cedo para discutir montagem da chapa de deputado estadual e deputado federal. Até porque temos que estar organizado já para setembro desse ano, está tudo pronto e preparar para o próximo ano. Estadual e federal, qualquer pessoa é bem-vinda. Aí em qualquer partido não tem porta fechada, a não ser aqueles que são já os campeões de voto. Hoje tem porta fechada para quem está com mandato. Está muito difícil o deputado federal, porque o que acontece, Eduardo? Essa matemática política partidária. Porque não pode mais ter coligação, né? Não tem mais coligação. Como não tem coligação e o quociente eleitoral para eleger uma vaga de deputado federal é muito alto, 180 mil votos, então você precisa montar uma chapa onde as pessoas estejam dispostas a disputar de igual para igual com quem está com mandato, né? Então muitos partidos aí terão problemas de montar chapa. Se não correr, não se estruturar agora, né, vai acontecer. Aconteceu isso agora na eleição de vereador, né? Vereador. Partidos como o DEM fizeram um vereador. Um vereador. Então, quer dizer, um governador do estado, né? Então, é muito complicado. E ainda fizeram a vereadora Michele, que não era cotada para chegar em primeiro, né? Não era, não estava na... Então, tinha uns 3 ou 4 aí que eram os cotados para serem eleitos. Os que eram os puxadores de voto lá. E acabou não indo. Você tem vereador, por exemplo, no PP, teve vereador com 3 mil votos que ficou de fora. Tem vereador na Câmara com 1.200. E vai acontecer isso também na próxima eleição, tanto para estadual quanto para federal? Na próxima eleição vai ter uma dificuldade de acontecer, porque o que está caminhando na reforma política, que todo ano, toda eleição se tem, nesse contexto dessa mini-reforma que está acontecendo em Brasília, deve ser aprovado aquele partido que não alcançar o quociente, ele não contará mais na sobra como foi contado agora. Então, ou você alcança o quociente para fazer ou você não é contado. Então aí passa a dificultar um pouco mais e facilitar a vida de quem tem voto. Já se sabe o coeficiente para o ano que vem? Geralmente... Para eleger um estadual, quantos mil votos? 60 mil votos, mas aí você coloca 10%, 65%, tem a quebra, a turma faz a conta de 60, 65. 60 mil votos. Então você está em casa, é assim, um partido, vamos supor o PP, isso. Ele tem lá 25 candidatos, a cada 60 mil votos somados por todos os candidatos, faz-se um. O mais votado daqueles 65. Os mais votados. Então, se dentro dos 25 candidatos, a soma deles der 60 mil votos, só vai o que tiver mais votos. Se o cara teve 15 mil votos, vai ele. O outro 14 não vai. Exatamente. E hoje nós temos lá o deputado Paulo Araújo, né? E está trabalhando uma reeleição, já está trazendo outros candidatos a deputados. Então, o grupo já está grande. Hoje nós já estamos com 20 e poucos candidatos a deputado estadual. A chapa do PP hoje está muito bem consolidada nesse trabalho. A deputado federal, idem. Né? Então, a expectativa de ocupar o espaço do deputado Neri é muito grande. Isso tem facilitado a construção da chapa. E é um partido que tem um horário eleitoral muito grande, é o terceiro maior partido do Brasil, tem o presidente da Câmara. Então, é um partido muito estruturado. No estado tem o governador Blairo, o ex-governador Blairo Maggi, né? É um grupo muito bem consolidado. Está trabalhando bastante. Está certo. Eusébio, obrigado. Acabou o nosso tempo. Obrigado pela tua presença aqui rápido no VIP. Espero que você de casa tenha gostado do nosso bate-papo. E fica aí mais uns segundos para a sua despedida. Eu que agradeço, Eduardo, e torço para que tenha mais programas como esse teu, aqui do VIP, né? Com esses telespectadores conscientes e que saibam e aprendam com esse tipo de programa a nossa sociedade possa crescer e entender o que é a política, o que é a informação como ela deve ser dita. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você de casa pela companhia, paciência e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.